Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Mateus Apóstolo, rogai por em nós. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, então talvez alguns de vocês que estão aqui pela primeira vez, que vieram por causa do convite recebido pela internet, tenham vindo para assistir uma aula chamada A Literatura e a Direita. Aí chegam aqui e encontram uma aula chamada Mozart e Júlio Verne, Arte Esotérica. Ora, nem Mozart nem Júlio Verne são pessoas sobre que, num primeiro momento, a gente pensa são pessoas de direita. Então, com que direito eu vou pegar obras de arte desses dois autores e analisá-las como em conexão com o tema da literatura da direita? Por que eu faço isso? Eu faço isso pelo seguinte: as duas obras que eu vou analisar um pouco superficialmente, evidentemente, como cabe numa aula, assim, para um público variado, que tem gente desde 12 anos até perto de 60, as duas obras que eu vou analisar, elas têm como tema central, embora isso seja muito pouco evidente para quem entra em contato com as duas obras, um tema que é muito caro à direita, que o tema é o seguinte: existe uma doutrina que é o núcleo secreto de todas as religiões, inclusive da religião católica. Embora o catolicismo ortodoxo negue isso, para essas pessoas, e hoje isso está extremamente na moda, porque essas são as teses que estão na base da doutrina do Olavo de Carvalho, e que faz com que ele, se dizendo hoje católico, tenha filhos que são muçulmanos e que defendem exatamente a mesma doutrina. Até uma moça que participou muito dos grupos do Olavo de Carvalho no Paraná me contou uma vez que se discute entre eles qual é a tradição que dá mais acesso à tradição primordial. É a católica ou é a muçulmana? E por isso alguns deles se tornam católicos e alguns deles se tornam muçulmanos. Mas enfim, para a direita, isso é uma coisa fundamental. Há uma doutrina secreta, que é o núcleo de todas as religiões, principalmente da católica. Esse era o pensamento do modernismo no começo do século XX. Se vocês lerem o romance Il Santo, sobre o qual eu já disse alguma coisa, a doutrina é a mesma. O Fogazzaro, que é o autor do Santo, e era profundamente influenciado pela doutrina da teosofia, acreditava nisso, que justamente o que precisava fazer na igreja? O que precisava fazer na igreja era tirar o que eles chamam de casca, a casca dos dogmas, a casca de uma liturgia que guarda essa teologia, tirar isso e deixar que a doutrina secreta aflorasse. Mas muitos também vão dizer que essa sabedoria secreta, ela é maliciosamente escondida pela igreja. Que a igreja, ao longo dos séculos, foi sufocando essa sabedoria que é a gnose. E que a igreja, então, se tornou a carcereira dessa sabedoria. Essa é a doutrina que vocês vão encontrar, por exemplo, no Roman de la Rose. E é essa doutrina muito mais bem desenvolvida pelo Wagner do que pelo Júlio Verne. Em Júlio Verne, a questão igreja... Perdão, é pelo Mozart, não sei porque toda hora estou falando Wagner. Acho que é porque eu penso em direito, em música, e eu lembro do Wagner. Pelo Mozart, para o Mozart, muito mais bem desenvolvida. Qualquer ator, por exemplo, qualquer comentador, por exemplo, o Jan Starobinski, quando ele se pergunta quem é a dama da noite, primeira hipótese, é a Igreja Católica. Quem é a rainha da noite? É a Igreja Católica. Então é por isso que eu relacionei o Mozart e o Verne
com a literatura da direita, porque os dois tratam desse tema da questão da relação da igreja com a gnose. Tá certo? E é isso então que nós vamos ver agora. Vou falar um pouco para vocês sobre a Flauta Mágica, que é a obra de Mozart de que eu vou tratar. É considerada por muitos a mais importante ópera de todos os tempos. E considerada por todo mundo que sabe alguma coisa como uma ópera maçônica. Mozart a escreveu às pressas, poucas semanas antes de morrer. Foi o amigo dele, o Schikaneder. O Schikaneder era amigo de loja dele. O Schikaneder era dono de um teatro nos arredores de Viena. E o Schikaneder tinha escrito o livreto. Conta-se até que o Schikaneder deu palpites em várias partes da música mesmo, para que se ressaltasse melhor a doutrina que eles estavam expressando. E então, em 30 de setembro de 1791, você lembra o dia que morreu o Wagner, o Schlickler? O Wagner não, o Mozart. Eu já encontrei. Mas foram poucas semanas depois. Então, vocês veem, em plena Revolução Francesa... 5 de dezembro de 1791. Então, em 30 de setembro, ele estreou essa peça. Tem até um ponto em que a gente vê que a Revolução Francesa tinha começado, porque os servos do Sarastro, que é o grande maçom, eles cantam que em breve toda a superstição estará aniquilada na Terra. A gente vê que eles estão muito otimistas de que eles vão ganhar essa parada. Então, essa peça é uma peça, então, famosíssima, e ela tem uma peculiaridade, ela é conhecida também por causa disso. Ela tem, ao mesmo tempo, a nota mais alta já cantada num palco e a nota mais baixa já cantada num palco. Um está numa área da Rainha da Noite, que é a igreja, e outro está numa área do Sarastro, Sol Negro, que é o que preside o templo maçônico, que é aquele que detém a verdade. A área da Rainha da Noite, ela é extremamente impressionante. Essa figura que representa na peça a igreja, claro que 99,9% das pessoas que assistem a peça não sabem que ela é a igreja. Mas a maldade dela é muito impressionante. Ela vai exigir que a filha mate o Sarastro. A igreja exigindo que a doutrina destrua a maçonaria. Ela quer que a filha faça isso. Padre, o senhor acha que eu posso mostrar ou é melhor não? Acho que sim. Pode? É, do ponto de vista musical, uma coisa muito impressionante. Então, o importante é vocês notarem, a moça representa, é ela que foi sequestrada pelo Sarastro. Ela é a moça que o Tamino vai conquistar para se casar com ela. Sempre, desde Dante, a mulher, a amada, ou ela é aceita ou ela é a doutrina. E vai alternando entre os dois. Então, ela foi sequestrada pelo Sarastro, mas nesse momento a mãe vai encontrá-la e vai dar para ela um punhal, exigindo que ela mate o Sarastro. Então, a mãe, que é a igreja, está exigindo que a doutrina, ou a seita, ou uma parte da seita, destrua a maçonaria. É isso que está acontecendo. E por isso que o Mozart fez uma área tão especial, que infelizmente a gente não pode ouvir direito, mas que as notas que ela alcança, para manifestar ao mesmo tempo o ódio e a força que ela tem nesse ódio, são absolutamente impressionantes e é de fato a área mais famosa de todas as óperas.
Agora, parece que ela vai embora, né? Como ela vê que a moça não cedeu, aí ela vai amaldiçoá-la. E vai terminar com uma grande maldição. Vocês notaram aquelas notas, que são as notas mais altas que existem? Uma espécie de desespero, uma coisa que vai indo, uma espécie de desespero. Então agora parece que ela vai se retirar. Olha aqui, tem o inglês para a maldição embaixo. Então é isso, ela exige, vocês veem, é o Mozart acusando a igreja de um ódio, como ela não está mais, digamos, no controle da sabedoria, no controle da doutrina verdadeira, no doutrina da gnose, como, digamos, essa doutrina lhe foi roubada, então ela quer destruir, e ela tem diante disso um ódio impotente, porque ela de fato perdeu a filha. Ela diz assim: a vingança do inferno fere meu coração, morte e desespero queimam sobre mim. Se não sentir através de você sarastro a dor da morte, então você minha filha nunca mais será. Então você minha filha nunca mais será. Oh, minha filha nunca mais será. Isso é uma coisa que ela fica repetindo. Deserdada para sempre, abandonada você será para sempre, destruída para sempre, todos os vínculos da natureza, renegados, abandonados, destruídos, todos os vínculos da natureza, todos os vínculos, ó vínculos, todos os vínculos, se não for através de você que Sarastro se torne pálido, é pálido como a morte. Ouçam, deuses da vingança, ouçam os votos de uma mãe. Esse é aquele fim, é a última coisa que ela diz, a Mother's Oath traduzia ali. Bom, como é que se chegou nisso? O que acontece no enredo? O enredo da peça, da ópera, começa em média res. O Tamino entra em cena e ele é perseguido por uma serpente monstruosa, que o ataca. E ele está aterrorizado e ele desmaia. E quando ele desmaia, aparecem 3 mulheres veladas de preto, que têm dardos de prata. E elas são servas da rainha da noite. E elas vão matar o monstro. Diga, Alex. Quem é o Tamino? O Tamino é o herói da história. Mas começa exatamente assim. De repente você vê aquele personagem lá, você não sabe por que ele está lá, porque tem aquela serpente. É uma paisagem desolada, de montanhas. Essa representação da Ópera de Paris é fantástica em matéria de cenário, porque tem representações modernas que simplificam tudo. A Ópera de Paris procurou fazer do jeito que o Wagner, que o Mozart, que eu estou batizando de Wagner hoje todo momento, que o Mozart e o amigo dele fizeram. Eles tinham o teatro do amigo dele. Como é que você diz? Ele chama Schikaneder. Schikaneder, ele tinha bastante recurso de maquinária.
Então, elas matam a serpente com esses 3 dardos de prata, essas 3 mulheres de negro veladas, sempre veladas, e saem de cena. Mas elas se apresentam como as servas da rainha da noite. Assim que elas saem, entra um personagem, que é também um dos personagens mais famosos de toda a história da ópera, que é o Papageno, Papageno em alemão. Ele é um caçador de pássaros, alguém que vive de juntar pássaros. É aquela figura do primeiro slide? É aquela figura do primeiro slide, e aquela é a figura, padre, preparada pro folheto da primeira representação. Tá vendo? É alguém que caça pássaros, mas ele é ele mesmo um pássaro. Na simbologia do final da Idade Média, os pássaros são os iniciados. Mas aqui o Papageno, ele tem um papel especial. Ele é iniciado só num sentido muito peculiar, que é um tipo de papel que aparece muito no Verne. Se vocês já leram livros do Verne, não leram? Letícia, você é capaz de lembrar de um personagem que se vê envolvido na história sem querer? Que ele tem que participar da viagem, porque é sempre uma viagem, a iniciação vai ser sempre representada por uma viagem, e ele não queria ir. O Passepartout, por exemplo. O Passepartout, no primeiro romance do Júlio Verne, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, o iniciado é o Fogg, né? Fogg é o nome dele, não é? O homem que faz a aposta é Fogg, não é Fogg? Ele é o iniciado, mas ele é o iniciado que sabe que é iniciado. Enquanto que o Passepartout é alguém... Do que o Passepartout gosta? Você lembra? Ele gosta de comer bem, ele gosta de beber bem, ele gosta de repouso. Mas ele tem uma sabedoria natural. Ele é uma pessoa que se vira muito bem em todas as situações. E os livros do Verne, que são todos livros iniciáticos, sempre eles têm esse papel. Vocês leram Viagem ao Centro da Terra? Você lembra que o doutor quer ir para o centro da Terra e o sobrinho quer? Não quer de jeito nenhum. E vocês lembram quando eles chegam lá na Finlândia, eles encontram um guia, que é uma pessoa local, que é um homem que quase não fala. Lembra? Então, aquele tem esse mesmo papel. Ele é alguém que ele não é propriamente iniciado, mas ele está em contato com a natureza. Então, diga, Ashley. Tem uma coisa que é bom notar, é que cada melodia de cada personagem é construída por Mozart de acordo com graus de complexidade. As melodias mais simples são a do Papageno, e são todas baseadas em folk songs, em cantos folclóricos. Isso, porque é a sabedoria popular. E a do Sarastro é a mais complexa, a que tem mais acidentes, tem mais cromatismos sustenidos. E a do Papageno... Porque ele é o iniciado mesmo, iniciado que conhece tudo. Isso, uma coisa boa de notar também, só bem parênteses. Na Hungria, quando a criança tem 12 anos, em todas as escolas, elas analisam a flauta mágica e elas analisam a simbologia de cada grau de complexidade da melodia, de acordo com o caráter do personagem. De acordo com o caráter. No livro deles, no livro nacional deles de educação musical, eles cantam trechinhos e aprendem a analisar a flauta mágica. Porque ela tem essa característica. O Goethe dizia que a flauta mágica pode dar grande prazer às pessoas simples e revelar grandes segredos para os iniciados. Ela vai atingir todos os públicos. É a roda de Ezequiel maçônica. É a roda de Ezequiel maçônica. Bom, então acontece isso. Quando ele acorda, ele vê o Papageno e ele pergunta para o Papageno: foi você que matou o monstro? O Papageno fala: fui eu que matei o monstro. Fui eu que matei o monstro. E aí as servas da Rainha da Noite voltam, põem um cadeado na boca dele para ele aprender a não dizer mentiras e contam
que foram elas que mataram, e que elas são servas da Rainha da Noite, e que a filha da Rainha da Noite foi aprisionada por um homem muito ruim, chamado Sarastro, que ela, que se chama Pamina, está aprisionada pelo Sarastro nos castelos do Sarastro. E elas dão um retrato da Pamina para ele. E imediatamente ele se apaixona por ela, perdidamente. E a Rainha da Noite aparece, então, e ele vai aceitar a missão de ir libertar a Pamina, que foi sequestrada pelo Sarastro no castelo. E o Papageno vai ser encarregado, ele não quer ir, está morrendo de medo. O Papageno. O Tamino não está morrendo de medo, ele quer ir. O outro está morrendo de medo, ele não quer ir. Mas uma coisa que o outro sempre fala é que ele queria encontrar uma esposa. Ele queria encontrar uma esposa. Ele queria encontrar uma esposa. Esse é um tema recorrente dele. Bom, mas ele vai ser obrigado a ir, então os dois vão começar a viagem iniciática. O Tamino ganha de presente uma flauta mágica e o Papageno ganha sinos, um carrilhão mágico. O que a flauta mágica faz? A flauta mágica é capaz de mudar o coração dos homens. É essa capacidade que ela tem. Quando ele tocar a flauta, o coração dos homens será mudado. Bom, e aí então eles vão iniciar. A peça tem só 2 atos. Aqui termina o primeiro ato. O segundo ato, os 2 heróis eles vão chegar no castelo e vão ter uma conversa com um sacerdote de Sarastro e eles vão entender que o Sarastro é o bom da história, que ele só sequestrou a Pamina para ela deixar de ser prisioneira, dela ser influenciada pela maldade da mãe. E que ele precisava removê-lo, então, dessa influência prejudicial da mãe. E que o Tamino vai ter que passar por várias provas, nas quais ele tem que demonstrar sabedoria, coragem e força. E que sim, no fim, o Sarastro quer que ele despose a Pamina. Quer dizer, ele vai receber a sabedoria. Mas ele não vai receber a sabedoria daquela que deu para ele um retrato morto da sabedoria, pela qual ele se apaixonou. Ele vai receber a sabedoria do Sarastro, que é o detentor adequado da sabedoria. O príncipe, então, ele vai triunfar, vai casar com a Pamina, e o Papageno, ele não vai passar nos testes, ele não vai ser capaz, porque o primeiro teste, uma palavra que se repete continuamente na ópera é still, silêncio, porque esse é o primeiro teste. O Papageno não vai passar, mas mesmo assim o Sarastro vai dar para ele uma esposa adequada para ele, e a peça se conclui quando o servo, que era o carcereiro da Pamina, o Monostatos, aquele que fica sozinho, Monostatos, ele acaba se apaixonando pela Pamina, e ele está então com a Rainha da Noite, e ele está dizendo que ele vai trair o Sarastro, entregar o poder do Sarastro para ela, se ela entregar a Pamina para ele. E ela está de acordo, mas aí há um raio e o poder da Rainha da Noite é destruído, e o poder do Sol, Sarastro é o Sol negro, o poder do Sol negro triunfa. E a peça termina com esse triunfo maçônico. A Ópera de Paris, quando fez em 2001, procurou fazer muito deixar muito clara a simbologia maçônica. Me parece que é talvez até um pouco clara demais, fica até assim uma coisa um pouco esquisita do jeito que eles fazem.
eles, uma coisa que não existia evidentemente no tempo de Mozart, mas eles põem todas as figuras, eles estão assim com ternos. O palácio eu estou sem internet agora, senão eu ia mostrar para vocês. O palácio do Sarastro tem o compasso e o esquadro, eles fazem muita questão de deixar muito clara a simbologia maçônica. Tá vendo? Isso aqui é o final. Tá vendo? Ele tá com roupa de maçom? Ah, é. Ali é um baixo. Ele que canta a nota mais baixa de toda... Tá vendo como todos os outros são maçons? Eles fizeram todo mundo de terninho. E aqui é a hora do triunfo deles. Tá vendo como as roupas deles são todas maçônicas? Agora vão chegar esses meninos que são os servos do Sarastro, que cantam essa área, que é uma área 1791, né? Que eles estão super otimistas. Logo para anunciar amanhã, o sol brilhará em caminhos de ouro, em seu caminho de ouro. Logo a superstição vai desaparecer e os homens sábios serão vitoriosos. Ó doce paz, descenda sobre nós, desça sobre nós. Volte para o coração dos homens. Então, o reino dos céus estará na terra e os mortais se parecerão aos deuses. Coitadinhas das crianças húngaras, elas ficam aqui aprendendo isso aqui, né, Schlitter? Vocês veem que não é de hoje que eles usam as coisas para falar de doutrina, né, Schlitter? Alguns elementos maçônicos que aparecem na peça, se vocês se interessarem por esse assunto, tem um livro de um autor super importante que analisa toda a simbologia maçônica da peça, mas ele vai relacionando com a iniciação do primeiro grau, tudo certinho. Aqui eu dou simplesmente algumas coisas que qualquer comentarista comenta. A importância do número 3, que se repete, que é uma simbologia, são os símbolos mágicos dos elementos terra, fogo e água, que também são explicitamente encontrados na terra. O papageno, ele simboliza o elemento ar, por ele ser uma espécie de pássaro, né? Também o tom geral da peça, Schlitter, é em mi bemol, que é são os 3 bemóis, são os 3 pontinhos da maçonaria, é o tom da música maçônica oficial, é o mi bemol, porque tem 3 bemóis na 3 bemóis na armadura de claves. Na armadura de claves, né? É isso. Ele tem músicas, Mozart também escreveu músicas puramente instrumentais, com simbologia maçônica e com mi bemol. Isso. Depois tem as 3 servas da Rainha da Noite, os 3 meninos que desempenham um papel importante no reino de Sarastro e os 3 templos. E depois são os 3 casais. Os 3 casais, eles representam, de uma certa maneira, os 3 tipos gregos, porque o papageno e a papagena são os sárquicos. Embora eles tenham uma sabedoria, mas é uma sabedoria inteiramente natural. Eles querem comer, beber, dormir, eles são gente simples em conexão com a natureza. O tamino e a pamina são gente que vai ser iniciada. Eles partem de uma relação com a igreja. Ela é filha da Rainha da Noite e ele vai amar a sabedoria pelo retrato que ele recebe da Rainha da Noite.
Depois eles vão se voltar contra ela. Eles vão colaborar à destruição do poder dela. Eles vão perceber que ela é do mal. E por outro lado, o terceiro par, que é um par que não é bem um par, é o Sarastro e a própria Rainha da Noite. Eles estão no nível da, digamos, da pura doutrina. Só que ela, enfurecida pela perda do seu poder. Ele, pelo contrário, ele é completamente desprovido de paixões, de interesses. Ele é o iniciado por excelência. Ele tem, digamos, o caráter da Mona Lisa, aquele que sabe, por assim dizer, não se interessa por mais nada neste mundo, né? Ele é o iniciado por excelência. Bom, isso quanto à flauta mágica. O que isso tudo tem a ver com um livro, que como os livros do Verne, são normalmente livros para crianças, e esse aqui se chama Les Indes Noires, as Índias Negras. Por que as Índias Negras? Porque, segundo ele cita um livro de um inglês, que falava nas Índias, naquele sentido de as terras de além-mar, de onde vinha a riqueza para a Europa. E a Inglaterra tinha outras Índias, eram as minas de carvão. Eram as Índias Negras. A Inglaterra não trazia a sua nova riqueza só das Índias, só da Ásia, trazia a sua riqueza do seu próprio solo. Então as minas eram as Índias Negras. As minas é que eram as Índias Negras. A história se passa na Escócia. O autor de onde eu estou tirando essa relação entre os dois livros, que é o Michel Lamy, ele nota isso, que o Verne tinha um grande apreço pela maçonaria escocesa. Ele vai até analisar todos os nomes do livro para mostrar que simbologia maçônica tem nos nomes do livro do Verne. Aqui eu só trouxe para vocês a comparação que ele faz entre a estrutura das duas obras, mostrando que as duas obras têm a mesma estrutura e estão tratando da mesma doutrina. A história ele começa mostrando um lugar desolado, porque é uma região da Escócia, uma região montanhosa, sombria, chuvosa, e há uma mina que foi abandonada, uma mina que está abandonada há 10 anos, porque acabou o carvão. E a gente fica sabendo que um tal Simon Ford, que é um ex-capataz da mina, ele se recusou a abandonar a mina. Não sei se vocês todos sabem, talvez não, mas a mina é uma imagem recorrente da maçonaria. O maçom é aquele que trabalha nas entranhas da terra, que descobre os mistérios escondidos. Por isso, por exemplo, que na Branca de Neve tem os anões. Os anões são os maçons, aqueles que tiram o ouro da profundeza da terra, como são mineiros. O trabalho do maçom é transformar a natureza humana em ouro, é o trabalho do alquimista, é a divinização da natureza humana. Então a mina é o locus maçônico por excelência, e sempre deve ter sido o local da doutrina secreta, né, padre? Porque o canto de Isaías diz, Deus diz: eu não falei num local da terra tenebroso, eu não falei, não foi em vão que eu criei a terra. E é um canto antimaçônico. O Senhor manda proclamar do alto dos telhados. Do alto dos telhados. Então, e aí a história começa quando esse Simon Ford vai chamar o James Starr. Lembra que o Sarastro é Zar-Astro, é um astro negro, e esse aqui se chama James Starr. Ele também é uma estrela. Ele também vai ser o grande iniciado. O Starr é o Sarastro desta história. E o Ford manda chamar o Sarastro, o Starr, que era um engenheiro da mina, que era quem mandava da mina, mas que quando a mina acabou foi embora, como todo mundo. Quem ficou morando na mina, lá dentro, lá embaixo,
foi só o Simon Ford, a mulher dele e um filho dele chamado Harry, que era garoto de 10 anos quando a mina fechou e que agora é um rapaz de 20. Então, o James Starr vai receber uma carta em Edimburgo, se não me engano, em Edimburgo ele mora, dizendo que o Ford quer falar com ele, pedindo que ele venha a Aberfoyle, que é o lugar em que a mina fica. E aí ele vai levá-lo lá para baixo na mina e eles vão descobrir que a mina tem veios como nunca foram vistos. A mina é riquíssima, eles vão descobrir uma coisa que tinha ficado oculta e até quando eles estão tentando descobrir, ele tinha feito uma experiência, ele disse que quando tem carvão numa mina, solta-se um gás, que se você acende um fogo, você percebe de uma certa maneira que tem aquele gás. Se tem aquele gás é porque tem carvão. E ele tinha feito uma experiência com o Harry, eles tinham visto que ali tinha uma parede que ali atrás tinha que ter carvão, por causa dessa experiência com o fogo, e quando eles vão lá com o engenheiro, não funciona. Mas aí alguém percebe que as fissuras da parede tinham sido fechadas. Também, então, quando ele está descendo com o engenheiro, uma pedra se desprende e o engenheiro quase é esmagado. Então, o Harry está muito preocupado com essas coisas. Também porque o engenheiro, depois de receber a carta do Ford, recebeu uma segunda carta dizendo: planos cancelados, não precisa vir. Mas ele estranha um pouco, ele vai assim mesmo, e depois ele vê que o Ford não tinha nada a ver com aquela carta, não sabia dessa segunda carta. Então o Harry começa a perceber que há um inimigo, que junto com eles habita um inimigo. Bom, mas então, como essa mina então é reaberta e se faz lá embaixo, né, o Verne tinha muita imaginação. Onde são as maiores cavernas do mundo nos Estados Unidos, André? Não sei se é um lugar em que você já esteve. Mas são as maiores cavernas do mundo. São quilômetros e quilômetros de caverna. Eu não me lembro em que lugar dos Estados Unidos é. Você não sabe, Schlitter? São cavernas muito importantes. Não é o Grand Canyon, né? Não. São cavernas, é uma coisa subterrânea mesmo, completamente subterrânea. O Verne compara com elas. Elas tinham, acho, talvez sido descobertas há não muito tempo. É um parque nacional inteiramente subterrâneo. São as maiores cavernas do mundo, porque as da Aberfoyle são falsas. Mas as da Aberfoyle eram maiores. Inclusive entravam por baixo do mar. Era um negócio de tal modo que se montou toda uma cidade lá dentro, iluminada com sóis elétricos, e se montou uma cidade enorme chamada Portier. Bom, no entanto, vão acontecendo vários fenômenos inexplicáveis que vão se multiplicando e que vão se multiplicar até o Harry, ele está muito, ele sabe que ali tem um mistério, porque quando o engenheiro chegou, e foi quando eles descobriram, de fato, esse local em que há uma mina de carvão enorme, eles vão por uma passagem, chegam num salão imenso, onde tem um lago, etc. E quando eles vão voltar, alguma coisa apaga a luz deles. Eles sentem como bater de asas e a luz deles se apaga. E aí eles vão tateando, voltando pelo caminho, uma coisa dificílima. E quando eles chegam, a saída foi bloqueada. Então eles vão morrer de fome e de sede. Então todos. Tá o Harry, o pai, a mãe e o engenheiro. Vão todos morrer de sede. O Harry tinha se comprometido a ir numa festa com um amigo dele, que chama Jacques. Jacot é papagaio em francês. E ele é tocador de gaita. Ele é o homem do ar. Ele é extremamente alegre, ele gosta muito de comer, ele gosta muito de beber, mas ele é muito amigo do Harry. Quando o Harry não vai na festa, ele vem ver o que aconteceu.
E ele chega na casa deles lá embaixo. Primeiro que ele vê que as escadas que descem da mina foram todas quebradas. Mas ele consegue descer mesmo, ele dá um jeito. E aí ele descobre que há um aviso do desaparecimento do engenheiro James. Ele acaba vendo lá na estação da cidade, ele sai do lugar dele, que é um lugar no interior, ele não está sabendo de nada disso. Mas no dia que o engenheiro chegou, ele estava saindo da mina, foi o dia que ele veio convidar o Harry para essa festa. E ele viu o engenheiro chegando. Então quando ele vê, ele fala, então aqui tem alguma coisa. Então ele já avisa as autoridades, e eles descem um monte de gente, já as autoridades, para ver o que está acontecendo. E o James... O Jack vê uma luz. E aí ele corre atrás da luz, a luz foge, mas a luz vai levando, e a luz os leva onde os outros estão caídos, já para morrer. Mas perto deles tem uma bilha d'água e alguns pedaços de pão. Então alguém os alimentou. E alguém levou o socorro lá. Bom, eles se salvam tudo, e aí o Harry fala com o Jack que ele vai descobrir o que tem aqui. Que evidentemente eles têm um inimigo e têm um amigo. Tem alguém que os persegue e tem alguém que os salva. E que ele vai descobrir. Bom, e aí tem um lugar que é um poço, ele descobre um poço enorme. E quem vai ajudá-lo a ir para esse poço é o Jack. E aí eles vão lá. Ele vai descer com uma corda. E ele vai descendo. E quando ele está chegando bem embaixo, ele escuta gemidos. Aí ele apalpa, é tudo muito escuro. Ele vê, é uma criança. Ele pega a criança e começa a subir pela corda. E quando ele está subindo, vem uma coruja branca. Em português chama coruja da neve. Chama Arfan em francês, G final, Arfan. Em português eu achei a tradução coruja da neve. E ela começa a tentar quebrar a corda. Se ele cair, ele morre. Bom, mas ela não consegue, ele luta com ela, dá uma facada nela, tal, não sei o quê, e tira a criança de lá. Quando eles levam ela para casa, eles veem que não é uma criança, é uma moça de 16 anos. Extremamente pálida, e que sabe falar pouco e que nunca viu luz, que sempre viveu nas trevas da mina. Ela sempre viveu lá embaixo e ela não quer explicar como é que ela tá lá, por que ela tá lá, com quem que ela tá lá, mas ela vai, enfim, se deixando conquistar. E, bom, no final, o Harry vai querer casar com ela vai querer casar com o Harry. A família é super a favor. Tem um momento que ela vai dizer, quando ela vai, afinal, falar da pessoa com quem ela estava lá, que é o Silfax, quando a mina foi desativada, essa pessoa que trabalhava na mina fica lá embaixo. E ela vai contar que essa pessoa sempre falou que os homens eram maus, que todo mundo era mau, que vai ser só quando ela vai para essa casa que ela vai descobrir que existe amor, que existe o bem. O Silfax queria ela só para ele. Parece que ele era tio dela. E então, exatamente quando o casamento é anunciado, que ele começa a provocar desastres dentro da mina, etc, porque ele tinha ódio do Harry, porque o Harry tinha roubado ela dele. E ele vai então tentar destruir a mina. E esse aí é o Silfax. Aqui não dá para ver direito, mas é um desenho muito bem feito. É a cena final em que ele aparece no lago junto com o Arfan, com a coruja da neve, e ela tá com uma mecha, e ele soltou um gás da mina, que na hora que ela subir com a mecha lá no mais alto, tudo vai explodir e tudo vai ser destruído. Mas aí intervém um fato que é importante. Bom,
Quem faz, então, esse comparativo das duas histórias é um especialista em esoterismo, em maçonaria, um maçom, evidentemente, que é o Michel Lamy. Então, como é que começa a flauta mágica? Com uma paisagem desolada e o perigo da serpente. As Índias Negras começam com a desolação de Aberfoyle e o Verne, ele fala de todos os perigos da mina, de todas de qualquer mina, mas daquela mina que é uma mina abandonada, as coisas, os degraus estão carcomidos, vai falando de tudo isso. O Tamino, ele desmaia, é um símbolo da morte. O Harry e os companheiros ficam presos e desmaiam. 3 mulheres veladas, mensageiras da Rainha da Noite, quer dizer, pessoas que estão ligadas ao lado do mal, mas que neste momento vão salvá-los. Elas vêm e matam a serpente. É Anel, essa moça que está ligada ao Silfax, que é aquele que habita a treva, que é o poder do mal, mas é ela que vai salvá-los. Nisso entra Papageno e afirma ser ele salvador. Ele é punido, ele é guloso, está em busca de uma namorada, ligado ao elemento do ar. Quem vai ajudar a salvá-los? É o Jack Ryan, que é ligado ao elemento do ar, tocador de gaita, e Jacot, em francês Jacques, o apelido é Jacot, e Jacot quer dizer papagaio. Ele também é dado aos prazeres terrestres, ele gosta de comer, ele gosta de beber, ele gosta de dançar, etc, etc. Tamino recebe o retrato de Pamina e imediatamente se apaixona por ela. Harry, ele não viu um retrato da Nelly, ele se apaixona, por assim dizer, por essa pessoa que foi a causa da salvação deles. E ele resolve encontrá-la. Os dois resolvem procurar alguém que eles não conhecem, mas que tem um momento que o Harry fala isso pro Jack. Eu sinto que eu já amo essa pessoa que nos salvou. E o Lamy começa então, que esse aqui é o primeiro passo da iniciação, que é descobrir o caminho do amor, ele diz, e o caminho da ânima. Como eu não entendo muito de rituais maçônicos, infelizmente eu não sei explicar para vocês exatamente o que ele quer dizer com esse o caminho da ânima. Você saberia, Schlitter? Não, né? Eu não sou maçom. É o caminho da ânima e o caminho do quê? O caminho do amor, aí a gente vê claramente, é quando eles... O caminho do amor é sempre o caminho da iniciação, mas por que ele fala no caminho da ânima, infelizmente eu não sei. Deve ser uma coisa elementar em maçonaria, mas eu... É porque se fala do caminho da virtude e do caminho do vício. A via da mão esquerda e a via da mão direita. Não sei se seria isso. Eu tenho a impressão que não é. Que é os que buscam a divinização através dos pecados e outros através de uma ascese, né, destrutiva. Eu tenho a impressão que aqui é outra coisa. Bom, o segundo, aqui a gente vai passar, no livro não é... tem muitos capítulos. Na peça, é aqui que acaba o primeiro ato, na ópera é aqui que acaba o primeiro ato, e se passa para o segundo, que, segundo o Michel Lamy, é a viagem ao grau de aprendiz. Os elementos são os da viagem ao grau de aprendiz. Então, Papageno informa Pamina da chegada próxima de Tamino, e o Jacques vai ajudar Harry a salvar Nelly. Pamina teme por sua mãe e desmaia. Nelly teme por Silfax e desmaia. Aí aparecem 3 templos. Guiado pelos 3 meninos, descobre que Sarastro, astro negro, sol negro, não é maligno. É nesse momento que o Tamino vai descobrir isso. O guia de Harry, o Harry nunca achou que esse guia era maligno. Então, digamos, o esquema do Mozart é mais sofisticado. O guia porque é mais assim, é mais claramente, o Verne está tratando da iniciação. O Mozart está tratando da iniciação e está, ao mesmo tempo, atacando a igreja. O Verne
não entra tanto por aí. Tem um poder do mal, tem alguém que aprisiona a sabedoria, mas ele não entra tanto por esse lado. Então o guia do Harry é James Starr, que como Sarastro é um personagem estático, sem paixões nem ambições, solteiro, como Sarastro, reina do mundo dos iniciados. Papageno vem com Pamina, e com o seu carrilhão ele enfeitiça Monostatos, que é o aprisionador, como é que a gente diz? O carcereiro da Pamina. Já que ajuda Harry a salvar Pamina, e eles ferem o Arfang. Assim como um vai enfeitiçar o Monostatos, aquele que colabora com o mal, os outros vão ferir o pássaro que colabora com o mal. Mas o Monostatos acaba por amar a Pamina, e ele vai ser punido pelo Sarastro. E é assim que no final as coisas vão mudar nas Landes Noir, porque o Arfang, ele ama a Nell. Na hora que o outro manda ele lá explodir a mina, levar a mecha, a Nell chama e ele obedece a Nell, não obedece o Silfax. E é por isso que a mina não explode. E quando a mina não explode, o Silfax se mata se jogando no lago. O Sarastro, então ele entrega a Pamina para o Tamino, mas eles vão precisar passar por provas. A primeira prova é o silêncio. Nesse momento que acontece tudo isso, a Nell fica com ela, mas algo ainda os separa. O que é? Que ela pode querer viver no mundo exterior. Ela está acostumando com a luz, ela vai acostumando com a luz dentro da mina, mas o Harry não quer casar com ela sem que ela veja o mundo fora. Então, nesse ponto da peça, na ópera, eles vão passar pela prova do fogo e a prova da água. Eles já estão juntos, eles vão de mãos dadas e eles entram numa caverna de fogo e depois eles entram numa caverna de água. No caso da Nell, eles já passaram pela prova do fogo, da questão da explosão. E tem também uma inundação da mina. Quando eles vão ver o mundo lá fora, eles estão num lago, e esse lago abre uma passagem e a mina é inundada. Quando eles voltam para a mina, parece que tudo vai ser destruído pela água, mas eles ultrapassam a prova da água. E ela decide que ela vai querer ficar lá embaixo. Ela não vai querer o reino fora, o reino exterior. Ela vai querer esse reino secreto. Então, é também aquela cena, é aqui que acontece depois que eles, digamos que eles já estão amigos do Sarastro, acontece a cena que a rainha da noite vem lá e quer que ela mate o Sarastro, e ela vai se recusar, e Nell também resiste às seduções da terra, recusa voltar para Silfax. Depois ela vai se oferecer para fazê-lo, que é interessante. Quando ela acha que o único jeito de salvar a mina é ela voltar para o Silfax, que é uma coisa interessante. Como digamos assim, não, o único jeito da gente salvar a maçonaria é eu ficar na igreja. E mais tarde ela vai oferecer isso, mas eles não vão aceitar. Então Tamino e a Pamina passam pela prova da água, a mina é inundada. Só que no caso é o Tamino que fica em silêncio para desespero de Pamina. Vai ter uma cena em que a Pamina vai tentar se matar. No caso das Landes Noir, é a Nell que não pode falar. No final ela vai contar tudo. Depois, quando o Silfax morre, aí ela conta tudo. E as duas histórias vão terminar
na caverna. A ópera termina na caverna do templo. A Rainha da Noite prepara uma batalha contra Sarastro, ajudada por Monostatos, e ela é destruída por raios. E aí tem aquela cena que eu mostrei para vocês, final do triunfo do Sarastro, e a Pamina e o Tamino se casam. E no caso da Jeanne d'Arc, lá dentro da caverna da mina, é realizado o casamento deles sob o patrocínio do James Starr. E assim, as duas histórias acabam. Aqui esse comentário é de um especialista em maçonaria, que comenta a obra, que ele diz: tanto quanto sobre a iniciativa de Tamino, a obra é centrada no drama da passagem de Pamina, de um meio a outro. Passagem dolorosa que exigirá um rapto, trará lágrimas e sofrimentos, mas levará a um final feliz, a união do casal. Então, o Michel, eu comprei esse livro desse especialista francês, mas ainda não chegou. Esse que se chama La Flûte Enchantée, Opéra Maçonnique. Mas o Michel Lamy cita esse trecho e ele cita: isso aqui ele está falando da Pamina, mas serve perfeitamente para Neo também. A história não conta só a história do percurso do personagem masculino, mas também a história desse personagem feminino que estava de um lado e dolorosamente vai passar para o outro. Tá certo? Ficou claro, meninas? Deu para entender do que eu estou falando ou foi muito difícil? Deu para entender? Deu? Vocês entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta? É interessante para a gente ver como nós católicos somos ingênuos e como o mundo não tem nada de ingênuo. Como os inimigos de Deus estão sempre trabalhando. Essa peça de 1791, esse romance de 1800 e não me lembro mais quando, todos eles tratando desses assuntos, que são os assuntos que nos afligem até hoje. Claro, com muito menos sofisticação, é sobre esses assuntos aqui que se discute muito hoje na internet. A Ilha Misteriosa me pareceu muito parecida com essa história. Claro, filha, tudo que o Verne escreve, tudo, absolutamente é maçônico. Absolutamente tudo. A senhora poderia falar do Riad, da seita dele. Então, ele pertencia... Repete a pergunta aí. Sim, a Alicia comentou que a estrutura que eu dei lembrou muito a ela um outro livro do Júlio Verne chamado A Ilha Misteriosa. Mas se você pensar também na Volta ao Mundo em 80 Dias, Alice, é a mesma coisa. E Viagem ao Centro da Terra é a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Ele só fala disso. O Verne só fala disso. A Simona Vierna, tem um livro de 800 páginas para tratar do esoterismo, no Júlio Verne. Então, ele está sempre falando disso. Absolutamente sempre. Eu ia dizer uma coisa que me escapou. Bom, não tem importância, não. Esse processo de iniciação, na verdade, é o que? A pessoa tem um contato primeiro com essa sabedoria na Igreja Católica, e essa iniciação, na verdade, é uma conversão para a maçonaria. Acesso a essa doutrina mais profunda. Isso, ela passa para a maçonaria. Exatamente, ela passa para a maçonaria. Isso que é a iniciação. Isso que é a iniciação. E, enfim, Conversão maçônica. É a conversão maçônica. Aqui. E o Wagner, não, o Mozart, mais especificamente, tratando da saída da igreja e da entrada da maçonaria. E depois na luta contra a igreja. Na luta contra a igreja. Tá mostra o fim da maçonaria, então, no fundo. Isso, o fim da maçonaria. E de como eles estão ganhando. Aquela área dos meninos, né? É muito isso. E eles, assim, são bem explícitos. Em breve, os homens sábios vão ganhar e a terra vai ser o reino de Deus. A superstição vai acabar. A superstição vai acabar, o reino de Deus vai estar na terra e os homens serão deuses. É bem assim. Um comentário aí para fazer um vínculo com essa questão da direita. O Olavo de Carvalho
já disse várias vezes que, se não me engano, nos anos 80 ou há muitos anos atrás, ele foi dar uma palestra numa loja maçônica ou para maçons sobre o simbolismo maçônico da flauta mágica. Claro, então. E ele ficou horrorizado porque os maçons não sabiam nada sobre o simbolismo. Né? E ele, entre aspas, sem ele ser maçom, ele podia ir lá, né? Ele, católico, né? Muhammad Ibrahim, Sheikh Muhammad, vai lá, Os né? mestres em Israel e não sabiam aquilo. Pois é. É, tá certo. Bom, depois, se a gente tiver interesse, um dia eu dou mais especificamente, quando eu souber, neste momento eu não sei, porque eu não entendo nada desse negócio de simbologia maçônica, mas esse livro é um clássico que eu nunca tinha lido. Eu fui ver a flauta mágica por causa do Michel Lamy relacionar com o livro do Werner. Eu sabia que existia a flauta mágica, que era uma ópera maçônica, mas nunca tinha me interessado em ver exatamente o que ela dizia. Mas me parece que ele prova muito bem que as duas obras têm a mesma estrutura, né? Tá bom, padre, então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São Mateus, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.